Hum. Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Farol. Eu sou a Juarela e está começando mais um papo iluminado. Hoje estamos com um papo iluminado gravado, mas a gente está com um convidado hiper especial com um tema super importante, alguém que eu sigo há muito tempo e que fala sobre masculinidade saudável. Essa parte do masculino que muitas vezes rejeita as emoções e vai se criando muitos bloqueios, muitas limitações. Mas mais do que isso, vai gerando distanciamento de si próprio. E isso vai gerando muito, mas muito sofrimento. Então hoje eu trouxe uma pessoa que tem muito conhecimento sobre o tema, que é o Fábio Manzoli, terapeuta, palestrante e mais do que isso, conhecedor profundo da masculinidade saudável. Então seja muito bem-vindo, Fábio. Estou muito Obrigado, feliz que Ju. você está aqui Obrigado pelo convite. mesmo, assim, porque eu tava falando aqui já em off com ele, mas o quanto é importante a gente falar de uma masculinidade saudável, né? A gente vem. Eu sempre digo nos meus cursos que, na verdade, a gente tá com o masculino adoecido. Né? A nossa sociedade ela é a representação de um masculino adoecido, um Sim. masculino de guerras, de brigas, de desentendimentos, e a falta da energia do feminino, do sentir, do acolhimento é o que gera tantos transtornos em todos os níveis, internos, externos, mentais, emocionais. Então, seja muito bem-vindo. Quero que você conte um pouquinho de como surgiu esse projeto, né? Como que você mergulhou nesse universo da compreensão do masculino. Obrigado, Ju. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Espero que vocês gostem do conteúdo. Ju, eu tenho 45 anos. Sou pai de dois bebês gêmeos de 2 anos Lindos. e meio. Eu venho de mundo corporativo, me formei em administração de empresas, fiquei 13 anos trabalhando em corporações. E em 2009 começou, eu estava com 30 anos, faz 15 anos isso. Começou Uhum. uma busca minha por autoconhecimento, espiritualidade, entre aspas, sem querer, porque nunca é sem querer, na verdade, mas eu fui meio que levado sem perceber. Eu estava num curso de respiração, que eu nem sabia que existia curso de respiração. Só que na época eu tinha abertura primeiro, eu não era um cara. Eu tinha abertura às curiosidades. Ah, vamos experimentar. Vamos ver o que é isso Uhum. aí. Posso pagar, tá dentro do meu orçamento. E eu convivia muito já, com 30 anos, na verdade, desde que eu passei da minha adolescência, comecei a entrar na época de relacionamento amoroso, eu convivia muito com ansiedade, depressão, muita instabilidade de humor. Eu tinha muitos comportamentos disruptivos, menos de gritar, mas eu era um cara muito instável com namoradas, assim. De repente virava uma chave em mim. Eu virava uma pessoa tipo monstro. Não era o cara, não agredia fisicamente, não tenho muitas memórias de tipo xingar e falar baixarias e xingando, mas eu ia para um lugar às vezes de muita frieza em relacionamento amoroso e eu era tomado, né, nesses momentos por uma raiva assim, e na época não, né, não tinha nenhum tipo de estrutura para entender que era um problema meu. Eu achava que o problema era da mulher, que estava me provocando, aquelas coisas. E também tinha questão com suicídio, com droga. Eu era uma pessoa muito panela de pressão, prestes a. E de vez em quando explodia e aí fazia besteiras. E aí apareceu esse curso, falei, ah, eu fui pensando assim, ah, cara, de repente pode ser que me ajude, porque eu acreditava que eu acreditava intuitivamente já nessa época que eu poderia encontrar um caminho que eu não precisasse de bengalas. Com toda, sem nenhum julgamento moral para quem está nos assistindo. Já tomei remédios tarja preta para depressão, para ansiedade, para TDAH. Se precisar, tomo de novo, não tenho problema com. Mas eu acreditava, e no meu caso eu pensava mais nas questões com drogas, que eu falava, cara, pode ser que eu consiga encontrar um caminho que eu não precise fumar um baseado toda noite. Ou que eu não precise querer sair, beber, encher a cara, tomar um êxtase, alguma coisa. E aí me joguei nesse curso de autoconhecimento, não parei mais. Começou a aflorar minha espiritualidade, saí do mundo corporativo, fui morar numa comunidade na Bahia, em Piracanga, uma Ah, comunidade super hippie, mística, de espiritualidade e tal, e fiz uns cursos muito fortes, assim, de retiros longos, com jejum, com silêncio. Cara, e aí comecei um processo de limpeza energética, emocional, espiritual, o jeito que quiser pensar.
E aí em 2016 eu fui fazer um último, não foi meu último retiro como participante, mas um dos últimos que eu fui como participante, de 3 dias de silêncio. Eu entrei nesse retiro, eu nunca tinha pensado em nada de masculinidade saudável, nada sobre machismo. Depois de 3 dias em silêncio, e nesses 3 dias de silêncio eu também não pensei em nada. Mas quando acabou o retiro, fez assim: vou trabalhar pro resto da minha vida com isso. O que é isso? Tem a ver com o que você falou, né? De ajudar homens a se abrirem pro lado das emoções, pro lado do sentir, pro lado daquilo que se convenciona chamar de lado feminino, que está presente em todo mundo. Que é uma convenção de dar esse nome, mas esse lado, como você falou, né? A gente reprime pela construção da virilidade, do que a gente entende, do que significa ser homem, que tem a ver com virilidade, com a repressão de qualquer coisa que a gente vê como frágil. E frágil é tipo um sinônimo de feminino. Enfim, né? Tô dando aqui já um pouco de como que foi o meu processo. Eu sei que quando acabou esse retiro, eu tava namorando, eu tava com a minha namorada lá, que hoje é uma amiga minha. Na hora que a gente parou o silêncio, eu falei: Lu, meu propósito de vida é ajudar homens a voltarem a sermos humanos. Ser humano é perfeito isso. Porque o sentir, né? Assim, eu falo como alguém que tem 45 anos e que começou a voltar a chorar mesmo faz um ano só. Eu fiquei tipo 30 anos que eu não chorei 10 vezes em 30 anos. E de um ano pra cá eu voltei a chorar, e esse ano, 2024, eu tive várias catarses de choro que eu falo: caramba, tá realmente que eu tô conseguindo quebrar minha coraça emocional. Porque todas as minhas questões que eu mencionei aqui por cima, de ter batido na trave com suicídio, de ter usado muita droga, de ter sido alguém muito explosivo, com depressão e etc., tudo isso começa a se manifestar na minha vida quando meu pai me proíbe de chorar com 3 anos de idade. E ali eu lembro que a minha vida começa a perder a cor. Eu lembro que eu fiquei uma pessoa triste com 3 anos de idade. E agora, com 45, eu continuo trabalhando para conseguir recuperar tanto tempo que eu perdi completamente congelado emocionalmente. Por isso que eu falo que é sobre rehumanizar. Porque essa estrutura, ela tira a humanidade dos homens. E é por isso que a gente vê tanto feminicídio, da mesma forma que a gente vê tanto suicídio entre homens, que tem muito mais do que entre as mulheres. E o que eu acho muito, assim, do que você tá falando é que nós humanos, quando a gente estuda o corpo humano, o corpo energético, que a gente entende o campo mental, o campo emocional, o campo físico, né, resumidamente, e você entende que somos toda essa complexidade, quando você reprime, você renega uma das fontes primordiais do que é existir, Isso. você renega uma parte gigantesca sua. Não tem como se você se sentir inteiro, não tem como você se sentir acolhido, não tem como você se sentir amado se você mesmo renega uma parte tão importante e grande dentro de você, a parte que te conecta com a sua essência, com a sua luz, com a sua potência, né? Então a gente adoece, é realmente um adoecimento. E o quantas histórias eu já ouvi de homens que não choram, né? Eu terminei um relacionamento de 10 anos com uma pessoa, eu não vi ele chorar. Eu falei: não é possível, tô aqui me debulhando em lágrimas, tô tipo assim, mal, como que não caiu uma lágrima, cara? Sim, né? É surreal. E então é algo muito muito predador mesmo da existência, da vida, do que é viver. Viver é sentir, né? E o que eu falo sempre, que um propósito maior do ser humano é sentir alegria, sentir felicidade, sentir amor. Se você não sabe sentir, como você vai acessar? Não tem como sentir o lado bom se você não quer sentir o lado que a gente acha ruim, né? Exatamente. E uma vez eu estava escrevendo um texto no Instagram e me veio uma frase que é bem o que você está falando: uma vida sem sentir é uma vida sem sentido. E aí eu fui estudar assim, né? Fui pesquisar sobre a etimologia da palavra sentido. E tem a ver com sentir. Então, se a gente quer sentido na vida, né? Se a gente quer sentido na vida, a gente tem que sentir. Se a gente não sentir, a gente vai passar pela vida e a vida não vai ter sentido. E aí vai ter gente que vai estar lá com aquela coisa, né? Com os 80 anos, vai falar: caramba, o que eu fiz? Fui só ser racional? É só ganhar dinheiro? Porque é isso que a gente aprende no universo do homem, né? Que a gente está aqui para fazer, ganhar dinheiro e dane-se o resto. Inclusive a visão que se tem de inteligência emocional no mundo corporativo, pelo menos
bolha que eu vivia era isso. Inteligente emocional é o cara que consegue segurar a onda e ganhar dinheiro. E dane-se se o cara fica doente, se ele tem burnout, porque a gente tá na sociedade do burnout, né? Uhum. Sim. Então, o meu conceito de inteligência emocional que eu busco pra mim e para os meus trabalhos é outra coisa. É você conseguir sentir. Primeiro passo é saber o que você tá sentindo, né? Ter alguma percepção do teu corpo, porque não tá aqui o que a gente sente. Aqui é o filminho, né, da mente. Sentir é no corpo, né? Em algumas partes do corpo. Exato. E às vezes eu falo isso que você trouxe, Ju. Não dá pra querer sentir gratidão, amor, alegria, paz, se eu não posso sentir medo, tristeza, carência, angústia. Se eu não posso chorar, se eu não posso... Não tem como. O verbo sentir é um só, né? Exato. E a gente vai criando essa ilusão, que eu acho que é essa que tem no mercado corporativo, que tem nas empresas, nos filmes, na Disney, né? Que você vai criando uma ilusão de uma perfeição humana. E eu gosto muito de trabalhar em grupo e que as pessoas se vulnerabilizem, né? Que foi acho que um pouco que você trouxe. Quando a gente traz a nossa história, a nossa dor, né? Eu também tive ansiedade, também tive depressão. Trabalhava no mundo corporativo com a mão tremendo, ia pro banheiro chorar. As meninas falavam, ah, fulana pegou licença porque tá com depressão. Uma mentira, foi viajar e tal. Né? Então, assim, uma falta de empatia com quem sente, né? E quando a gente se vulnerabiliza, quando a gente traz a nossa verdade, a gente olha as cascas das pessoas e a gente cria uma ilusão, uma imagem de que a vida do outro é perfeita, de que o outro tem a vida que eu queria, né? E na verdade, todas nós estamos passando por desafios todos os dias do tempo todo. Tudo nos desafia. Por mais que você esteja feliz, às vezes você está feliz com medo de que a felicidade acabe, né? Então, assim, o tempo todo a vida está nos desafiando. Se a gente não criar recursos e ferramentas para lidar com os desafios da vida, o que a gente vai ser? A gente só vai adoecer, a gente vai, em vez de estar evoluindo, a gente está numa espiral para baixo. Uma espiral de acumular medos, né? Acumular angústias, acumular essas dores ao invés de soltar, de liberar, de evoluir. E eu acho que é um pouco o que a gente estava falando aqui no começo da live, de histórias de dor, né? Todos nós temos. Mas o que a gente faz com aquilo? A gente vive aquilo e transforma aquilo no nosso potencial para nossa cura e a cura do outro? Ou a gente pega isso e aumenta a nossa tristeza, né? Que é aquela famosa pessoa amargurada, triste, irritada, brava com a vida, que odeia todo mundo, né? E me conta uma coisa, eu fiquei muito curiosa, porque assim, gente, o Fábio faz esse trabalho, eu sigo ele há muitos anos, acho que eu já falei, né? Desde 2017, 2018. E o que mais me toca, assim, no seu trabalho é a parte que você traz muito a questão do masculino, mas mais do que isso, é essa clareza que você tem sobre o que é um masculino mais saudável. Então, eu queria que você falasse pra gente, pra quem tá em casa também, como que é pra você essa percepção de um masculino saudável, né? O que é um masculino saudável? Como que você interpreta isso? Considerando o contexto do mundo que a gente vive e generalizando dentro desse contexto, o masculino saudável para mim não é o homem que perde a força dele de ir pro mundo, porque tem gente que acha que o meu trabalho é que eu quero afeminar os homens, tipo, às vezes eu recebo assim umas perguntas, eu falo, cara, não entendeu nada. Para mim o masculino saudável tem a ver muito com responsabilidade emocional, autorresponsabilidade emocional. Ou seja, tem a ver com isso, do cara primeiro começar a desenvolver essa percepção dele saber o que ele está sentindo. Ele começar a desenvolver a capacidade de compartilhar o que ele está sentindo com as pessoas com quem ele se relaciona. Seja afetivamente, especialmente em relacionamento amoroso, mas eventualmente com parentes, com filhos, para mudar a cultura da gente reprimir e ficar jogando embaixo do tapete todas as nossas dores, todas as nossas emoções e tudo aquilo que não é raiva, né? Porque a raiva é a emoção que é tida como a emoção dos homens. E que as mulheres também não podem. A cultura fala que as mulheres não podem, né? Porque senão é louca, um monte de coisa. Mas para mim o masculino saudável é o cara que assume a responsabilidade por mudar aquilo que ele tem que mudar e passa muito pelo emocional. É tipo uma coisa que eu falo às vezes, Ju. Eu não tenho culpa pelo que eu vivi na minha infância. Se a gente for olhar pela visão dual da vítima e do abusador e do abusado, eu fui abusado emocionalmente. Então eu sou a vítima nesse caso. Eu não tenho culpa pelo que meu pai fez, mas eu sou responsável por
transformar o que eu tenho que transformar, não importa o que fizeram comigo. A responsabilidade por mudar é minha, porque é uma coisa pragmática. Só eu posso me mudar. E porque é por você. E é por mim. E só eu que posso me mudar, inclusive fazendo terapia. Sou eu que vou na terapia, eu que ouço e eu que depois faço o que a terapeuta fala para eu fazer. Então para mim tem muito a ver com autorresponsabilidade, a gente saber que a gente é responsável pelos nossos atos, pelo que a gente está levando para as pessoas, pelos nossos comportamentos, a gente assumir essa responsabilidade e com muita consciência de que nenhuma violência é justificável. Nenhum tipo de violência é justificável. Eu sou pai, né? Eu tenho 2 bebês e às vezes eu me exalto e às vezes falo com eles alto. Isso sempre me arrependo e depois eu peço desculpas, que eu falo, cara, errei. Não tem nada a ver com vocês. Mesmo com 2 anos e meio, quando eu falo alto com eles, eu peço desculpas depois. Falo, ó, gente, é o papai que errou. Não tem nada a ver com vocês. Então, para mim, o masculino saudável é isso. É buscar desenvolver essa parte emocional, essa conexão com o sentir e se responsabilizar por tudo que você sente. Isso no ideal, né? Porque é um caminho também, né, Ju? Eu mesmo não vivo isso integralmente. Eu tô nesse norte, assim, olhando para lá e falo, é pra lá que eu vou. Eu acho que isso é muito importante que você falou, né? A gente não tá no caminho. Desculpa. Não tá curado, a gente não tá curado, mas a gente tá no caminho. A gente tá melhor que antes. Ter esse ponto de chegada, esse propósito, esse sentido, eu acho que é o que faz você percorrer o caminho e fazer o que precisa ser feito, né? Sim. Porque no fim das contas é exatamente isso. A gente não tá curado. Porque quando a gente entra nesse mundo da espiritualidade, de conhecimento, de entender um pouco mais as regras do jogo, as pessoas fora falam, mas se exaltou? Mas sentiu Nossa, raiva? Mas você não medita? Nossa. Começou a meditar faz um mês? Eu acho que é milagre, né? Exato, e o que eu falo é justo ao contrário, meditar é literalmente lidar com seus demônios, ao contrário, né? Na hora que você lida com o seu demônio, que você lida ali com a sua raiva, com a sua angústia, com a sua sensação de abandono, rejeição, solidão, as dores profundas da alma, né? Quando você entra em contato com aquilo precisa se expressar. E essa expressão vem sendo expressa há tanto tempo de determinadas formas destrutivas que é um processo diário de lidar com essa sua ação inconsciente que você não queria e se perdoar e fazer diferente e minimamente gritar 10 decibéis mais baixo na próxima vez e 2 mais baixo e 1 mais baixo e ali gritou mais 15 mais alto, mas aí percebeu que tem ainda coisa para olhar e ter esse processo de autocompaixão mesmo. Né, esse processo mais feminino do acolhimento, dessa energia de acolher, de se aceitar, né? Porque, sabe, às vezes a gente fica se julgando. Acho que os grandes lances sociais, assim, é esse excesso de auto-julgamento, autocrítica e comparação, né? Então, o chicote que instala muitas vezes é nosso com a gente mesmo, né? Super. E o externo só tá refletindo o nosso próprio auto-chicote, né? Então, eu acho que a meditação traz clareza dos nossos demônios, traz clareza da nossa imperfeição e requer autorresponsabilidade pra gente mudar. Isso. Né? Inclusive de ir atrás de ajuda se for o caso, né? Fazer terapia, porque no fundo todo mundo precisa, né? Não é todo mundo. É que homem geralmente também tem mais resistência, mas eu ouço psicólogos próximos, mulheres, homens, terapeutas falando, tá vindo mais homem. Tá vindo? É isso aí, precisa, né? Se a gente olha as estatísticas de violência do mundo, Ju, 99% é cometido por homem. Tanto a violência do suicídio, que aí é 80% de homem, mas de homicídio, de feminicídio, de estupro, cara, de guerra. Quem que cria as guerras, né? Tudo é o homem, é o masculino que está distorcido. Em desconexão, Em desconexão com o feminino, no fundo, a distorção é muito essa, né? Sim. E me diz uma coisa, acho que a gente estava falando também aqui no começo um pouquinho sobre a questão da pornografia. E eu acho que talvez seja algo que traga muita clareza, porque eu acho que toda essa cultura que a gente tem, acho que você tem um estudo mais profundo, você pode falar sobre isso, mas quando a gente fala de pornografia, a gente fala dessa objetificação da mulher, né? Essa imagem da mulher como provedora de prazer para o homem. O que você entende disso como um resultado social? Você acha? Porque eu não sei. Porque existe essa questão da objetificação da mulher talvez muito antes da pornografia, né?
Mas como que isso reverbera no tóxico do masculino? A pornografia, pra mim, ela, ela é a manifestação da mulher como um nada. Tipo, como é mais do que objetificação, porque é também objetificação, tá dentro, mas é um processo de completa desumanização do corpo feminino. Como se fosse uma. Tipo, a mulher vira meio que uma. Como é que chama aquelas bonecas de plástico? Que chama? Boneca inflável, né? Inflável. Boneca inflável. Como se fosse uma boneca inflável que não tem vida, que não tem sentimento, que existe para saciar os fetiches e tá ali à disposição e ao bel prazer masculino para o homem fazer aquilo que ele quiser. Na pornografia não tem nenhum tipo de conexão, né, entre a pornografia que eu assistia era uma pornografia heterossexual, não tinha não tinha cuidado com a mulher. Muitas vezes a mulher é abusada, muitas vezes ela é humilhada, muitas vezes ela é agredida. Tem muita pornografia com estupro nesses sites. Eu parei de ver em 2016 pornografia, mas tem muita pornografia com estupro. E independente até de uma pornografia que sejam essas coisas mais né, com estupro, coisas mais pesadas com crime, a pornografia tradicional lá do XXvideos, do homem e da mulher transando, né, aquela coisa que nunca tem o que a gente chama de preliminar também, que é questionável o nome, mas o cara vai lá e pega e usa a mulher e faz o que ele quiser e depois ele acabou e é só pra isso. É só pra ele. É só pra ele e isso alimenta a cultura do estupro. E não quer dizer que quem vê pornografia vai estuprar, porque eu nunca estuprei. Mas alimenta a cultura do estupro porque alimenta essa ideia de que a mulher existe pro prazer do homem, velho. Que a mulher não tem vez e não tem voz. Então alimenta a cultura do estupro. Quem não quiser aceitar isso, desculpa, é gado, velho. É. E o que eu acho mais louco, assim, e aí eu já falo de lugares de dores profundas internas mesmo, que é o quanto você fala isso com muitos homens esclarecidos, que era o que a gente estava falando, estudados, e que não tem a percepção do quanto essa objetificação da mulher, na verdade, ela existe, o que é mais grave. Porque quando você olha para aquilo e você entende que aquilo é uma objetificação, você entende que aquela mulher não tá tendo prazer, que ela tá fingindo um prazer. Porque aí a gente entra em inúmeros outros processos, que aí a gente entra na questão social de que a mulher dependia do homem, que ela era obrigada a casar, de que aquele era o papel que ela tinha que cumprir, porque ela dependia financeiramente daquele homem, enfim. Então ela se colocava naquela posição não por desejo ou escolha própria, por necessidade, né? Então a gente vai entendendo que toda essa cultura que... Eu acho que, na verdade, a pornografia ela reflete uma cultura que existe dentro de casa. Com certeza. Né? Isso que eu acho mais triste. Porque se fosse, você dissesse, é só pornografia, é uma coisa. Mas não é. Ela é um reflexo do que acontece dentro de casa. Né? E dentro de um espaço íntimo meu, por muitos anos eu tive relações... Muitos anos, para não dizer há muitos anos... Relações porque eu achava que eu era obrigada a ter, porque eu tava num relacionamento. Então, eu também me colocava, nós mulheres muitas vezes também nos colocamos nessa posição de se permitir ser abusada, porque você entende que você precisa dar o prazer pro outro e que você se anula também, né? Então, nós mulheres, a gente tem muita culpa em sentir prazer, né? Porque é feio, porque é vulgar, porque mulher não precisa, né? Então eu acho que essa cultura da pornografia, ela reflete em muitos níveis a nossa cultura de interação entre casais, né? E esse assunto, esse tema, essa polêmica é um tema muito desafiador de ser comunicado muitas vezes, porque fere o ego masculino, porque entra num lugar de eu não sou bom, fere a virilidade, né? Fere um lugar de dor, no sentido assim, se você fala que você quer ter prazer, ué, mas eu não tô te dando prazer. Não, mas não foi isso que eu te falei, eu tô te falando que isso não me dá prazer, que outra coisa me dá prazer, né? Então, eu acho muito louco porque eu acho que a sexualidade, ela tem uma culminação nas dores mais profundas do feminino e as dores mais profundas do masculino. E se você não tiver muita consciência sobre isso, você não consegue ter um diálogo consciente, você entra no modo defesa, né? E você não consegue solucionar efetivamente essa questão. Então eu acho que é isso, assim, é uma dor coletiva, eu acho. Super.
E além da questão que eu trouxe da pornografia alimentar a cultura do estupro, hoje tem estudos que mostram que a pornografia... Primeiro tem estudos da ciência que mostram que a pornografia funciona no nosso cérebro, nas questões de sinapses, de liberação de... Eu não sei se é serotonina, se é dopamina, mas de hormônios de prazer, que a pornografia funciona como a cocaína, como as drogas. Porque é o lance do sistema de recompensa. Porque a pessoa que vê pornografia, gente, se tiver uma exceção, algumas, pouquíssimas, eu acho que não tem nenhuma. Ninguém vê pornografia pela parte artística. A pornografia do Xvideos, velho. O cara vê Eu achei que ia ser alguma coisa um pouco mais plausível, mas não, com certeza porra, é isso o cara não. vê pornografia porque no final ele vai lá no banheiro se masturbar e, enfim, Sim. ter um orgasmo. Não sei se pode falar essas coisas, se não puder depois corta. Já foi. Mas se não puder depois Esse trem já corta. partiu. Não, por mim não tem problema, tá? De eu aparecer falando essas coisas, não tem problema, mas... Não, você tá falando por monetização, eu acho que Não, eu tava falando por falar de orgasmo, essas coisas, tranquilo, né? Então, ver pornografia por quê? Porque no final vai sentir prazer, aí vira um vício, cara. Eu lembro de mim, Ju, isso há muitos anos, sei lá, vamos colocar pelo menos uns 20 anos, quando eu parei de ver há 8, então, sei lá, de 10 para 20 anos, antes de entrar em autoconhecimento, eu percebia assim, eu ficava refletindo, falava, cara, nos dias que eu tô mais ansioso e mais estressado, mais irritado, mais angustiado, eu vejo mais pornografia. Isso lá atrás. Eu não tinha muita profundidade, mas eu falava, cara, tem alguma relação entre o meu estado emocional e a minha necessidade de ver pornografia. É aquilo que eu falei uma hora, se o Buda visse uma pornografia, ele não ia se viciar, porque ele tá na plenitude. Um Buda da vida, um homem santo, ele pode ver uma pornografia que ele não vai se viciar, ele não precisa, porque ele nem vai gostar. Ele já sente prazer só existindo. A vida dele é um prazer, alguém que tá na presença. Olha que profundo isso que você falou, uma pessoa iluminada, qual que é a vida dela? O prazer. É prazer, cara, é prazer, a pessoa sente prazer constantemente, não sei se é 100%, mas é muito mais do que a gente. Então tem esse lance da pornografia funcionar como droga e vicia. Eu parei faz 8 anos e por isso que eu falo, nesses 8 anos que eu parei eu tive algumas pontuais, pouquíssimas recaídas. Tipo, de um momento que eu entrei e não aguentei e vi. Porque é droga, cara, pode acontecer recaída. Já faz tempo que eu não tenho compromisso de não ter mais com ninguém. Eu quero não ter por mim, mas não quero firmar um compromisso de nunca mais eu posso recair, porque... Para alguém que está em qualquer tipo de vício, é horrível você imaginar, não pode, nunca mais, já traz um peso. Sim. Que aí tem mais chance de você recair. Então deixa solto, mas eu tô bem assim, sem pornografia. Mas tem estudos que mostram também que aumenta o quanto a pessoa vai ser infiel, estimula a infidelidade, que reduz muito a capacidade de ter intimidade entre o casal. Porque a pornografia, cara, isso foi um texto sobre mim mesmo, em 2018, que eu falei, caramba, tua vida inteira fazendo sexo mental. Isso, exatamente. Por quê? Eu ia transar com uma mulher, mas eu ficava pensando lá na pornografia. Aí eu não tava com a mulher, eu tava lá com a outra. E o quanto isso afeta também sua relação na hora de conversar com uma mulher, claro. Né? Tipo, quando você não vê pornografia, isso aconteceu muito comigo. Às vezes eu tava conversando com uma mina sem ver pornografia, você não tá nesse hábito. Tô sozinho em casa. Que da hora, eu também gosto. Quando você é viciado em pornografia, você tá sozinho em casa. Tudo que você quer levar pra um cunho sexual, Sim. né? A conversa, tudo você já acaba sexualizando mais. Tudo. É a mente, exatamente, tá? A pornografia também, ela fortalece muito a sexualização da mente masculina. Não é só a pornografia, ela fortalece o que já vem da cultura, lá do engole o choro e de que o homem, né, o quanto mais mulher comer, mais homem é. Porque essa é a cultura. Que tem coisa que me faz ser... Isso é um absurdo. Tem coisa que me faz ser mais homem e na cultura tem coisa que me faz ser menos homem. Então se eu chorar, eu sou bicha. Agora, se eu transar com 500 mulheres, eu sou o cara. E aí eu tenho amicíssimos gays da minha vida muito presentes, alguns. E um deles que é o Marcelo Azevedo. Um dia a gente tava conversando sobre esse assunto, ele falou, Fabito, é assim, ele é um homem gay. O homem hétero, quando se pega um monte de mulher, é garanhão. A mulher é puta e o homem gay é promíscuo. Isso é um bom resumo do que é o patriarcado também. De privilégios, né, assim. Mas a pornografia... E privilégio pra quem? Né? No fundo,
existem, mas ninguém tá ganhando. Exato. Você vê Isso que eu acho interessante, porque às vezes a gente olha pro machismo, o feminismo, essa disputa, né? Eu acho que não é sobre disputa, é sobre coexistência. É. Eu acho que o patriarcado leva para um lugar de preto e branco. E a vida são feitas de nuances, tudo são nuances, né? Então a gente precisa sair desse lugar de ferro e fogo, é ou não é, sim ou não, branco e preto. São nuances, são complementaridades, são balanços, né? Eu acho que a natureza traz isso, os fluxos da natureza, lua cheia, lua nova, lua crescente, lua minguante, essas transições. A gente transita, a gente tem fases, a gente precisa parar de achar que é ou que não é, né? E quando a gente fala de machismo e feminino, a gente precisa coexistir. A gente precisa entender que dentro do machismo existem muitas coisas que ferem aos homens e às mulheres, e dentro do feminismo também existem vertentes que precisam incluir o masculino e o feminino, né? Super. Então eu acho que também o feminismo muitas vezes ele vem com uma vertente muito masculinizada, muito machista, que renega também o sentir e a energia feminina, né? Então também é interessante a gente perceber como tudo na nossa sociedade entra para esse lugar mental. E a gente vive a vida, que nem você falou, eu tô transando mentalmente, a gente tá transando, a gente tá trabalhando, a gente tá comendo mentalmente. Isso. Quantas vezes eu me pego comendo e eu falo, gente, eu fiquei preparando essa comida meia hora, eu nem vi eu comer a comida, porque minha cabeça tava tão longe, que eu nem tava aqui comendo, né? Eu já tava pensando no que eu ia comer da sobremesa, sabe? Então a gente não vive a presença. E a presença é o que traz essa conexão com o sentir, com o corpo, com a felicidade, né? Com essa parte mais pura e essencial nossa mesmo, né? Com certeza, Ju. Estado de presença, né? Assim, de caminhar para isso, né? Exato. É. E me diz uma coisa, e quando você diz que você faz, né, os trabalhos com as crianças, com os adolescentes, como que como que você aborda esses temas com eles, assim? Ô, Ju, eu uso muito a narrativa da minha própria história, assim. Uhum. Então eu vou contando a minha ideia, né? Quando esse trabalho para meninos pré e adolescentes é exatamente levar um novo olhar sobre como que a gente pode ser enquanto homem. Né, como que podem ser as relações dos homens entre si. Porque as relações dos homens entre si, elas são muito infantis. De uma forma geral, é aquela coisa da quinta série. A gente parou na quinta série. Então os homens, quando a gente se junta, cara, é uma coisa... Eu tenho a sorte não, né? Eu tenho o privilégio de ter amigos realmente conscientes, mas no geral tem isso. Então a proposta desse trabalho com meninos adolescentes e pré-adolescentes é de levar uma nova cultura, uma nova forma de se relacionar entre os homens, uma nova forma dos homens se relacionarem com as próprias emoções, uma nova forma dos homens enxergarem, obviamente, que impacta mulheres, pessoas da comunidade LGBTQIA+, também. É um trabalho também que visa a fomentar uma geração, né, com esses pilares da masculinidade saudável, de uma visão de equidade de gênero, de equidade de tudo para o mundo. E é um trabalho muito de roda de conversa. Eu tenho ido em escolas e aí eu vou lá e falo sobre... Eu faço um speech, tipo, da minha vida, geralmente. Eu falo como que eu fui criado, com a história do engole o choro. Eu gosto muito de usar essa minha criação, Ju. Eu fui criado assim, meu pai com 3 anos me proibiu de chorar, desse jeito, foi muito violento a forma que ele fez comigo. E aí isso foi me trazendo baixa autoestima, comportamento explosivo, pornografia e droga, não sei o quê. E depois eu comecei a mudar com comunicação não violenta, com meditação, com respiração, com yoga. Tudo isso para mostrar como que a cultura vigente é nociva também para o homem, por causa dos privilégios. Tem homens que acham, por isso que tem resistência dos homens, porque tem muito privilégio, o cara acha que o sistema é bom para ele. Não, cara. A gente tá se matando adoidado, os homens. Suicídio é altíssimo. Mas você acha que realmente é bom? Porque eu não vejo que o homem tem... Tipo assim, eu não acho que o machismo seja um grande privilégio real, não, efetivo. Exatamente. Eu acho que não também. Por isso que eu falo do tanto que o sistema também é maléfico pro homem. Isso. É horrível. Porque de cada 10 pessoas que tiram a própria vida, 8 são homens. Você fala, cara, e a gente aprende que a gente é o gênero forte. Tem alguma coisa que tá errada aqui. Então, tipo, o meu trabalho é muito mostrar como que esse sistema também é ruim para os meninos, para eles começarem a refletir de que existe alguma coisa diferente, que não precisa ser esse engole o choro até morrer.
O cara não precisa crescer e ser o comedor de mulheres, assim. Não tem que ser um cara que vai estar lá, ah não, eu tenho que ser 100% disposto sexualmente o tempo inteiro pra qualquer mulher que me quiser. Como Que assim, objetificação brother? também de si próprio, É né? a sexualização da mente, esse processo de desumanização. Então, é muito lindo, cara. Como eu te falei aqui antes de começar, eu acho que eu te falei disso, talvez, mas quando eu fui fazer o trabalho com os adolescentes, eu achei que ia ser. Falei, cara, não vai rolar. Eles não vão se conectar com a minha fala, porque eles são muito novos. Isso faz mais de um ano. Eu fui num colegial do Senac, em São José dos Campos, e a diretora estava assistindo, porque ela estava meio insegura, ela não me conhecia. Então tava eu, 150 adolescentes, meninos e meninas, e a diretora na primeira fileira. Que tensão. E aí eu fui lá e contei essa minha história, e eu fico sempre eu fico vulnerável quando eu falo, porque eu tô falando de dores minhas que ainda não estão curadas, elas estão elaborando, mas ainda dói falar. Então eu falo de coisas que eu me coloco vulnerável e depois os adolescentes eles abraçam e aí eles começam a se sentir seguros para se abrirem. E se conecta, né? E aí conecta porque gera empatia. Eu me coloco ombro a ombro, não tô me colocando como alguém que é o professor que entendeu e resolveu. Não, eu entendi. E justamente o professor que tem essa imagem de ilusória, né? De perfeito, bem resolvido, Sim, de superioridade. autoridade do assunto. Então, aí eu vou lá e falo, ó, não é isso aí. Eu tô no caminho. O caminho que eu tô trilhando é esse, ó. Tá mudando isso. Eu era assim, eu era super explosivo em relacionamento amoroso. Morreu isso. Pô, nunca mais, gente. Se você pegar as ex-namoradas minhas antigas, elas me virem falar o que eu tô falando, provavelmente elas não vão acreditar. Porque elas vão estar presas na imagem lá, com razão até, assim, whatever, mas talvez elas não acreditem, porque eu era um cara muito tóxico. Então, pô, consegui mudar, como, né, aí sou um pai muito melhor do que eu seria lá atrás. E aí eu levo para os adolescentes ferramentas práticas para a saúde mental, saúde emocional, para uma sexualidade consciente, respeitosa, prazerosa para eles e para com quem eles vão se relacionar. É um mix de ferramentas para ajudar essa geração de adolescentes. Eu não sei se você sabe disso, mas hoje nessa faixa etária, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de morte. O quê? É, cara, a partir de 14 e 15 anos. Já tem estudos que colocam como segundo, como terceiro e como quarto. Tipo, top 5. Mas o da OMS, eu já li um estudo da OMS que está colocando o suicídio como segunda causa de morte. De meninos e meninas. E é isso, eles estão precisando falar, né? Eles precisam de um espaço onde eles são olhados, vistos, notados, respeitados. E eu consegui criar isso com eles, é muito lindo, assim. E eu acho que o adolescente, a criança, também tem, como a mulher, todas essas coisas do patriarcado, né? A mulher objetificada, o homem dentro desse lugar de não pode sentir. Eu acho que a criança, o adolescente, o chato, né? Que todo mundo revira o olho, ninguém quer ouvir o adolescente. Ninguém quer entender o porquê que ele tá sofrendo. Porque todo sofrimento, toda dor tem uma raiz, né? Tem uma questão ali para ser olhada. Tudo bem, o adolescente tá passando por uma transição necessária ali, que vai gerar sofrimento por si só, né? Mas mesmo assim, existe todo um suporte que, pô, o pai, a mãe, o tio, o avô já passou pela adolescência. O quanto você consegue tolerar, ter empatia com o processo desafiador que é você se transformar em adulto, né? Mas mais do que isso, acho que a criança, ela é muito reprimida. Eu tava pensando dentro da minha criança, assim, eu não sei você, mas eu olho pra minha infância e falo, não tenho a menor vontade de voltar a ser criança. Sabe aquela coisa, assim? Eu achava horrível ser criança. Também. Completamente sem liberdade, sem autonomia. Só crítica. Só crítica. Era uma coisa assim, você não era visto, não era ouvido, não era importante, né? Tudo errado, tudo que você fala tá errado. É, o tempo todo diminuído, né? E quando você olha assim hoje de fora, você fala, gente, o quão cruel um adulto é pra fazer isso com uma criança, com a pureza da criança, né? O quão nós adultos nos desconectamos dessa pureza que a criança tem e o quanto essa repressão que a gente dá na criança é um reflexo da nossa própria repressão. E quando a criança não é reprimida, você reprime, né? Sim. Então você bloqueia, você limita, você gera um sofrimento para essa criança, né? Então eu acho muito louco como que todas as fases da sua vida você vai tentando se encaixar
pra pertencer e vai reprimindo. E é sempre o sentir que ele é reprimido. Isso Né? aí, Ju. Para mudar a nossa sociedade, a gente tem que começar. Para mim é primordial a gente começar a trabalhar e desenvolver o sentir em todo mundo, especialmente nos homens. Mas as mulheres eu sinto que são muito mais abertas assim. Mas talvez seja da nossa bolha de autoconhecimento também, né? Porque eu vivo numa bolha com pessoas que esses papos são comuns. Eu não sei se pega pessoas, sei lá, extremamente religiosas. Também acho que as mulheres também estão com o sentir reprimido também, né? O que você sente? É menos, né? Óbvio que os homens, mas É que eu acho que a mulher, se a gente olhar assim, eu vejo assim, pelo símbolo do Yin e Yang, né? A mulher, ela é muito mais energia feminina que masculina. é. E o masculino ao contrário. Então eu acho que a mulher tem uma facilidade, é quase um desespero Além da cultura, tem uma coisa que é mais, talvez, biológica mesmo. biológica. E eu Sim. acho que tem uma coisa de desespero, porque como tem essa questão biológica, e se for parar pra pensar, o nosso sentir, ele é muito mais aflorado mesmo, ainda mais com a ciclicidade, com a menstruação, é quase algo que é inerente a ser mulher. As mulheres que reprimem, elas criam uma desconexão muito profunda e aí começa a entrar em outras questões. Porque quando você reprime muito, você vai gerar doença, você vai gerar conflitos, enfim. Então você vai ter que ser obrigado a olhar para aquilo. Sim. O sentir da mulher, ele é mais efervescente, eu acho. O do homem, por ele ter uma mente muito racional, eu acho também, ele tem uma facilidade maior dessa repressão. Porque o mental dele é mais forte mesmo. Mas, e aí, ele, por o mental ser muito forte, o mental domina o emocional. Então, o mental, como ele é o que rege tudo, né? Se o mental não libera, você não consegue sentir. Sim. Então, o mental reprime. E por reprimir, ele não tem acesso ao que é o sentir, entende? Sim. Então, por exemplo, eu tava conversando com uma pessoa, um homem, outro dia, e eu falei algo, ele tava dando uma explicação espiritual muito racional. E eu falei, mas você tá desconsiderando o sentir. Aí ele falou, mas eu sinto. Eu falei, sente, mas você não tá considerando na sua fala o seu sentir, entende? Não é sobre sentir, é sobre incorporar o sentir dentro da sua razão, né? Porque não adianta nada você falar, eu estou sentindo tristeza. Como é a tristeza? Né? Onde tá? Aonde tá? O que Qual a você tá fazendo? característica? Como você tá liberando? É Você tá, quente, é você tá se frio? permitindo chorar ou você só tá mentalizando que é Ou de você novo? sabe que você tá sentindo, mas não tá sentindo. Você sabe, né? Exato, Eu fiquei um tempão assim. exatamente. Super. É tipo. Eu falo isso, né? Às vezes a gente aprende uma coisa na cabeça e até descer a informação de você viver no teu corpo e na tua vida demora um tempo. Exato. Então, há 8 anos, quando eu fiz o Retiro de Silêncio, que me veio a história da masculinidade, falei, caramba, engolir o choro é uma merda. Porque eu fui voltar a chorar o ano passado, 7 anos depois. Ou seja, não é necessariamente que na hora que eu tenho um insight na minha mente que eu já vou começar a viver aquilo. Às vezes precisa de um processo, né? Pra ir quebrando essa couraça, assim, esse sistema. Perfeito, Né? sempre precisa, Sempre né? precisa. A integração do conhecimento Exato. mesmo. É que nem estudar. A professora ensina matemática. Tá, entendi. Na hora que você vai ali fazer a conta, mas isso, mas e aquilo, mas e aquilo. Depois de 250 vezes que você fez 2 mais 2 igual a 4, você vira e fala, agora Peguei. eu entendi. Sim, exato. Muito bom. E é isso, assim, eu acho que essa questão com o masculino ela é muito necessária. Você já leu um livro que chama Ri, a psicologia... Como é que chama? É uma trilogia. É Rishi Wi. Isso. Você já eu leu? não li. Você vai amar. Eu tinha esses livros na casa de uma antiga companheira, mas eu não li. Jura? Sim, Nossa. Eu li muito pouca coisa na vida por causa do meu TDAH, eu acho. Mas de repente pegar um resumo. Não, mas livro assim, quando é de autoconhecimento é mais fácil, porque eu gosto, né? Você vai pirar. É muito legal. Pro E seu na trabalho. época me chamava super atenção. Isso foi 2017, cara. Eu vi esse Rishi Wi, falei, olha que interessante. E ele explica a psique do homem, a psique do feminino, do masculino, a psique do feminino e a psique do relacionamento. Então é muito legal através de mitos. Né? Então ele vai interpretando a mitologia. Mas uma frase que me marcou muito, né, nesse Ri, que é a conclusão quase do livro, que ele fala que, na verdade, o masculino, ele não encontrando o sentir, ele não se conecta a Deus, né? Ele não se conecta a essa força maior. Então ele fica preso no material e naquilo que ele vê,
e ele fica numa busca incessante de recompensa pelo material, que eu acho que talvez até entre nessa coisa da pornografia, do material, enfim, da energia da raiva, porque você sente alguma coisa, né? Que é o que você pode se permitir sentir. Sim. E você vai criando esse vazio existencial enorme. E que a mulher tem muito mais facilidade de sentir felicidade por conta do sentir efetivo. Sim. E que, na verdade, a felicidade do homem está exatamente onde você falou, que é quando você se conecta a um propósito maior. Um propósito por você e pela sociedade. E que essa é a grande dor do masculino. A perda da conexão com esse sentir e com o Deus. Isso. O Deus que for, né? Essa conexão com esse algo maior. Então, é justamente essa prisão do mental. Super. Né? E é uma prisão mesmo, assim. E que mais e mais homens possam se jogar e ter a coragem de buscar alguma coisa a mais do que nos é oferecida pela sociedade. Porque o que a gente é oferecido como construção é isso. Essa vida só mental. Cara, tem coisas muito mais legais do que ficar só preso na mente, que tem a ver com sentir. E eu acho muito legal, assim, o trabalho que você está fazendo, porque você traz também referências porque eu acho que muitas vezes, quando eu entrei no mundo da espiritualidade também, eu falava assim, caramba, para eu ser espiritualista eu vou precisar ser monge, eu vou precisar raspar o cabelo, eu vou precisar virar hippie. Não posso nunca mais tomar uma cerveja, não posso nunca mais, não sei o quê. Exato. Então a gente entra de novo num estereótipo que pra pertencer ao mundo do espiritualista eu preciso morar na mato e nanã, né? Então eu acho que a masculinidade, você pode ser rico, você pode ser bem-sucedido, né? Você pode fazer o bem para as pessoas. Sim. Existe um lugar que você pode ser você, que no fundo das contas é isso, né? Não tem não tem um modelo de, tipo... Por isso que as pessoas gostam de falar, inclusive, de masculinidades, né? Porque assim, tem muitas possibilidades. Eu trago especificamente um ponto sobre o que eu vejo que é saudável para a maioria dos homens, que é essa reconexão com o sentir, com as emoções pela cultura, mas não tem, não, então para eu ser um homem saudável não tem um caminho, cada um tem que descobrir o seu, né, amiga? Exato. E eu acho que é justo isso, a nossa autenticidade, né, a nossa verdade. E você acha que os homens, quando eles chegam pra você, eles estão abertos? Como que é a sua abordagem pra conseguir ir quebrando essas camadas? Ou eles chegam só em lugares de muito sofrimento? Geralmente chega em lugar de quando eles começam a perceber as mazelas da própria vida. Que aí, geralmente, os caras que vêm atrás do meu trabalho, não estou falando agora de adolescentes, estou falando das mentorias que eu faço para homens adultos. Geralmente é quando o cara toma um pé na bunda, ou quando ele tá para tomar um pé na bunda e a mulher fala, faz alguma coisa porque senão vai dar merda, vai acabar a relação. Então acontece bastante disso, de um cara que tá vendo que vai perder um namoro, porque geralmente tem coisa a ver com pornografia, com comunicação, uma comunicação que não é empática, que não é gentil, que é muito racional, que acaba às vezes sendo uma comunicação muito fria. Eu ajudo mais nessas partes de sexualidade, comunicação, a parte emocional, sempre como um pilar, né, de tudo isso. E eu uso muito, de novo, contando as minhas próprias histórias. Qual é o caminho que eu tô andando para estar 8 anos sem pornografia com pontuais recaídas? Qual é o caminho que eu tô andando porque eu era frio, explosivo, não sei o que e não sou mais? Tá funcionando para mim. Eu levo... são muitas ferramentas que eu comecei a estudar em 2009. Assim. Eu fiz muitos cursos de formações holísticas, de coisas energéticas, assim. Eu não falo muito dessas coisas no meu Instagram porque eu falo lá sobre, né, esse chamado de falar de masculinidade, mas eu fiz bastante curso e aí eu misturo a pagelança ali, o caldeirão. Você vai sentindo na hora. É intuitivo. É um trabalho intuitivo. E é muito legal porque você falou uma coisa, porque algum homem que foi falar pra você que não, a pornografia, acho que não é bem assim. Quando o homem ouve, e isso é fruto da cultura machista, quando um homem ouve essas coisas de um outro homem, é outro negócio. É outro rolê. Outro rolê. O cara, primeiro, ele nunca tá esperando. Ele espera essas coisas ouvir de mulher. Ele não espera ouvir isso de um homem, especialmente um homem hétero. Eu vejo quando eu faço palestra em empresa. Eu já vi homem chorar, juro por Deus, cara. Fazendo palestra em empresa no Zoom, velho. Já vi homem chorar, assim, de tanto que se conecta com a minha fala. Porque aquilo que eu te falei, como eu fico sempre muito vulnerável, as pessoas ficam muito empáticas comigo.
E se Empatas, permitem... né? É. Empatas ou empáticas? Agora fiquei na dúvida. Acho que empáticas, né? Empáticas mesmo, Eu né? acho que sim. E aí a pessoa se permite ser. E aí ela fica desarmada. É. Porque eu me desarmo antes. Eu não sou o cara que vou falar com o cara que vê pornografia e vou apontar o dedo pra ele, até que seria hipocrisia, eu já usei muita pornografia. Não, eu vou te ajudar. Faz isso. Ó, eu fiz assim. Funcionou pra mim, cara. Faz que... Pode ser que funcione, pode ser que não. Tem que experimentar. Funciona. Se fizer, funciona. E interessante isso que você falou, né? Porque eu também tenho uma vertente muito da espiritualidade e socialmente a gente ainda tem um resquício também, né, de preconceito com isso. Então a gente tem que trazer muito para a prática do resultado para levar para esse acesso sem trazer o holístico, o místico, que no fundo né? Porque é invisível. Isso. É o holístico da palavra, né, de etimologia engloba o todo, Sim. né? Então é interessante isso, porque eu vejo isso acontecer muito. Que pena que a gente ainda não pode falar disso tão abertamente, né? Que isso ainda gera tantos preconceitos, assim. Sim. Ai, mas eu amei muito, adorei o nosso papo. Obrigado, Obrigada, gratidão. valeu demais. Valeu, querida. Eu que Amei. agradeço. E aí, se o pessoal quiser te encontrar, quiser fazer mentoria com você, quiser fazer esse processo, como eles te acham? Pelo Instagram, é masculinidade.saudável. Então lá eu divulgo. Nesse momento, eu tô falando muito do programa com adolescentes, que está começando no mês que vem, essa comunidade para meninos. Mas lá tem também meus contatos para me chamar para fazer palestra. Eu faço trabalhos em empresas também de consultoria para ajudar a ter um ambiente com mais homens apoiando as causas de equidade. Tudo pelo Instagram. Que legal, maravilhoso. Masculinidade.saudável. Obrigado pelo convite. Gratidão mesmo pelo todo compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. Deixem dúvidas, comentários. Já envia para aquele homem que você sente que está precisando ouvir essas palavras, que está precisando chorar, precisando sentir, se permitir ser. Porque a felicidade, a paz, ela existe quando a gente é por completo. E não tem como ser um ser completo se a gente não aceitar todas as nossas partes. Então é isso, até quarta-feira que vem. Gratidão, um beijo no seu coração e fomos!